À medida que a ciência avança, nós vivemos a ilusão de que ela vai responder aos anseios do homem. Mas à medida que a ciência avança, ela desumaniza o homem, levando ele a um desespero maior, visto que a gratificação de rede social, de toda a tecnologia, conforto, facilidade, tudo que você possa imaginar que reduz um esforço maior do homem está sendo descoberto, ou seja, uma alta performance. Até a imagem do homem ela é trabalhada por via de redes sociais, com as fotos sendo editadas, e toda a aparência tem sido tornada uma aparência linda, bonita e atraente, escondendo a angústia que esse homem tem, porque o ser humano ele é um ser complexo. À medida que a ciência avança, ele vai descobrindo também que ele conhece muito o externo, mas internamente ele não conhece na plenitude corpo e mente, e com isso ele não sabe o porquê da vida e não consegue responder, e muitas vezes são surpreendidos por desconhecerem a si mesmo, e chega ao desespero de tal maneira que aí só pensa que existe um caminho, um fim: o autoextermínio, o suicídio. A mente humana ela é um mistério. Ela pode conduzir o homem a um abismo sem fundo, principalmente quando pensamos na morte, pensamos em algo desconhecido. E o desconhecido ele atrai o homem. Quais as razões que levam uma pessoa a buscar o autoextermínio ou dar cabo à sua própria vida? Muita coragem ou muito desespero. É conhecido pelos estudiosos que aqueles que tentam o autoextermínio, eles não querem autoexterminar-se. Eles querem, na verdade, dar um cabo à dor, à angústia, à luta interior que eles travam por falta de um sentido da vida. E Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele fala que há algo que o homem perdeu. O homem afastou-se da glória de Deus, porque todos pecaram e afastaram-se da glória de Deus. E porque todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. É uma morte não apenas física, mas uma morte espiritual, um distanciamento do Criador, do próprio Deus. E todos estão sujeitos à angústia, tanto aqueles que confiam, acreditam em Deus, porque todos são humanos. A diferença é que um pode buscar, invocar a Deus num desespero, num momento, clamar e ser salvo pela graça e misericórdia de Deus, enquanto outros não querem buscar, invocar este Deus. Nas Escrituras, a Bíblia relata que todos passam por lutas, todos enfrentam gigantes, todos têm momentos críticos na vida, todos vivem conflitos e temores. Homens de Deus, tanto no Primeiro Testamento como no Segundo, no Antigo como no Novo Testamento, tiveram suas lutas. Moisés chegou a pedir a morte porque ele sofria por um problema que ele enfrentava, porque ele tinha uma responsabilidade muito grande, que era conduzir um povo. Ele liderava um povo e ele era oprimido pelas necessidades deste povo. Elias foi desafiado como um profeta a enfrentar uma rainha, a deuses pagãos. Ele precisava enfrentar Jezabel e tudo que vinha contra ele. E ele então temeu, ele sentiu medo. E ele chegou a fugir por um momento, dado a angústia e o sofrimento que ele entrou.
ao ponto da Bíblia dizer que ele estava num lugar e ali ele foi alimentado pelos corvos, bebia da água do ribeiro que estava ali. Mas Deus fortaleceu ele, cuidando dele, até dizer para ele assim: volte e você vai realizar uma grande obra, porque lá onde você vai, tem homens que não se dobraram diante de Baal. Vá e cumpra aquilo que é o ministério que eu te confio. E ele foi. Moisés e Elias sentiram-se sozinhos e sofreram. Davi também. Neemias chorou muito. Jeremias, Isaías, todos os profetas de Deus tiveram momentos dramáticos em suas vidas. Agora a gente tem que ter princípios que venham nos dar norte e serem pilares para a nossa vida. Quando temos um peso além daquilo que nós entendemos e pensamos não suportar, nós temos que buscar socorro, ainda que a palavra de Deus diga que não veio sobre vós tentação, peso, sofrimento, acima do que podeis suportar. Antes, com esse peso, com esse sofrimento, Deus dará o escape. Porque Ele é fiel, Ele não vai te abandonar. Às vezes nós temos doenças graves, pessoas que vão se desinteressando pela vida e começam então a enfrentar lutas, mas chega um ponto que vai desanimar, mas nós temos que ter uma disposição, invocar aquele que pode nos dar poder para suportar esses momentos de angústia, de falta, de desejo, entendendo que, por fim, nós estaremos na presença deste Deus, porque aqui é um tempo muito curto que passamos. Existem pessoas cujo fardo é a solidão, porque é uma solidão insuportável, desestabilizadora, tanto emocionalmente como socialmente, que produz um desejo de morte. Nós temos que ter limites. Nós temos que nos conhecer, nós temos que estar participando de um grupo que possa ser um grande antídoto contra o isolamento, contra aquilo que é antissocial, e nos envolvermos para enfrentar de uma maneira melhor momentos difíceis da vida. Quando você tem uma comunidade para estar junto, você vai perceber que você tem todas as condições de ser uma pessoa saudável, tanto física como espiritualmente. Você não vai se sentir emocionalmente fragilizada, porque você sabe onde pode apoiar aquele grupo, aquela comunidade. Você vai triunfar pela fé e, sobretudo, nessa cooperação, nesse suporte, que a própria Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros, dê suporte uns aos outros. O apóstolo Paulo afirmou: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Jesus declarou também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mostrando o quanto somos fortalecidos, porque a igreja de Jesus Cristo somos nós, que somos templo do Espírito Santo de Deus. Não é um templo feito por mãos de homens, não é um prédio, um edifício, mas é aqui uma realidade, uma casa, a morada do Espírito Santo de Deus. O ser humano, ele pode avançar, ele pode tomar posse da vitória, ele pode estar certo que no mundo nós vamos sofrer, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu digo isso a vocês para que vocês tenham uma alegria plena, o meu gozo seja completo em vocês. Mas a igreja precisa acordar, você precisa entender e crer que Jesus venceu a morte, uma morte que era nossa, e nos trouxe a sua vida. A comunidade é um lugar onde que as pessoas podem, doentes, serem curadas, um abraçar o outro, e assim um estimular e levar o outro à vitória.
Isso significa então que teremos algumas flutuações. Há momento em que você estará exortando, estimulando, há momento que você estará ferido, precisando de socorro. Mas você, junto a essa comunidade, junto à sua igreja, você vai encontrar então momentos em que você vai transitar num grau de plena segurança e num momento de plena insegurança. No momento em que você se sente quase que só, mesmo estando junto com todos, mas nós não podemos pensar no autoextermínio, no suicídio. Antes, temos que ter consciência daquilo que somos realmente. Não podemos justificar pecado classificando como doença. Às vezes nós confundimos as coisas. Nós somos pecadores arrependidos e não pecadores perdidos. Como pecadores arrependidos, nós não corremos atrás do pecado. Pecamos, sim, porque a nossa natureza, a nossa inclinação, os nossos desejos, às vezes nos traem. Agora, o pecador perdido, ele corre atrás do pecado. Ainda que a velocidade deste pecado passe diante dele, ele consegue alcançar e pecar e desagradar a Deus. Isso traz transtorno e isso precisa de muita oração para que a gente vença. Porque a comunidade que fazemos parte, a comunidade de Deus, ela tem acolhimento, ela tem amor, ela tem ajuda mútua. Nós temos a tendência de crer que jamais vamos encontrar uma luz, uma porta aberta para podermos vencer essa dor, esse sofrimento. Pensamentos acontecem em relação às pessoas, até à comunidade, trazendo tormento e atitudes proativas para o mal. E aí nós encontramos às vezes também pessoas profundamente tristes que não servem para e não conseguem ser a companhia que precisamos ter. Às vezes sozinhos vamos bem, mas bem acompanhados nós vamos melhores, iremos melhores. Em cada situação, em cada contingência, nós temos que estar pensando em algo que venha trazer para nós uma capacidade de assimilar bem o momento e assim vencer a luta e o sofrimento. Algo indispensável é quando nós podemos nos ver envolvidos em transtorno emocional e assim temos consciência e assim buscar ajuda, reconhecendo nossa necessidade e a necessidade de auxílio e de um tratamento, de um aconselhamento, de alguém que a gente possa compartilhar, falar, apresentar nossa dor. Nós temos que entender que somos humanos, precisamos de acompanhamento espiritual, às vezes um psicólogo, um psiquiatra, um pastor, um amigo, uma junta médica, uma rede de atenção para nos ajudar. Eu tive essa experiência quando eu tinha 27 anos. Se não fosse a rede de ajuda que eu recebi na comunidade onde eu cheguei, na igreja onde eu comecei a fazer parte, famílias me acolheram. No momento de angústia, quando eu me vi, eu estava dentro da casa de alguém, e ali a minha dor sendo partilhada e dividida. Depois eu pude agradecer a muitos. Temos que confiar que Deus abre caminhos para nós. A Bíblia diz que agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Se o teu desejo é se livrar da dor, agrada-te de Deus que Ele vai livrar você desta dor, dessa ansiedade, porque Ele cuida de você, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, mediante oração, súplica, cultivando pensamentos virtuosos naquilo que é bom, saudável, amável, de boa fama, na certeza de uma dependência de Deus que vai levar você então a se perceber humanamente necessitado de um socorro espiritual que só pode ser de Deus, mas que não dispensa o próximo às pessoas que nos cercam. Os vínculos são estabelecidos assim. Quanto mais autênticos somos
Quanto mais nos vemos fragilizados e realmente nos percebemos, é aí que nós podemos criar vínculo com pessoas também que passam pelo mesmo caminho. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo, porque assim como estamos enfrentando aflições, elas se cumprem em outros irmãos também no mundo, em outras pessoas. Uma questão muito importante que deve nos despertar, que uma pessoa, ela quer perder a sua dor, ela quer dar um fim à sua dor e não à sua existência. A palavra de Deus, ela traz para nós uma segurança de que Deus não nos abandona, nos desampara em qualquer momento, por maior que seja a dor, por maior que seja o pecado, quando nós temos a certeza de que Jesus Cristo pagou o preço da nossa salvação e que pelo poder do seu sangue nós somos lavados de todo o pecado, até aqueles que no futuro estaremos cometendo, porque nós não corremos mais atrás do pecado, fugimos dele, mas a nossa insensatez às vezes nos leva a não administrar bem o nosso corpo, o nosso tempo e o nosso espaço. A salvação, ela não é recebida pela prática de boas obras ou por uma performance melhor sua, não, é pela graça de Deus, e a graça de Deus, ela sobrepõe até o autoextermínio, ela vai além. Deus, na sua infinita bondade, ele não desampara os seus filhos, ele sabe de toda a angústia e toda a luta que você passa, principalmente quando você está em depressão, quando você está com uma síndrome do pânico, quando você está completamente desorientado. Deus conhece o nosso coração, ele sabe que nós não estamos negando a nossa fé, ele percebe a nossa luta, e a Bíblia diz que até os loucos não errarão o caminho. Imagine você que conhece a Deus e que passa por situações difíceis e que de repente num desespero faz alguma bobagem, mas a Bíblia diz que Deus, ele não resiste a um coração contrito, a um coração arrependido. Lembre-se que nós somos pecadores arrependidos, caminhando para a glória de Deus. A desesperança e o suicídio são temas que precisam ser refletidos em cada coração, em cada comunidade, no corpo de Cristo. Aqueles que fazem parte devem estar dispostos a acolher, ajudar, enfrentar este problema como sendo um problema crucial da humanidade. Uma igreja que ela se molda com o caráter de Cristo, ela busca levar a carga uns dos outros, enfrentando os problemas tanto de ordem espiritual, mental, emocional, social. Cada um vai orar, interceder por aqueles que estão sofrendo, angustiados, na dor, querendo o fim da própria vida, pedindo a Deus para que possa, na sua graça e misericórdia, socorrer essas pessoas. Eu já tive a experiência de um autoextermínio, tentar suicídio sem ter consciência daquilo que eu estava fazendo, dado o sofrimento. Eu acreditava que eu poderia passar por uma situação em que eu me coloquei de perigo, acreditando nesse potencial meu, mas na verdade era um desespero de uma dor que inibia minha capacidade de reflexão e de pensar os riscos nos quais eu estava me metendo, entrando. Mas Deus, na sua bondade, fez com que não acontecesse o pior comigo e me deu o livramento. Assim também com a tua vida. Se curve diante de Deus, peça-lhe misericórdia, ele vai retornar a alegria do teu coração e dar sentido à tua vida, tudo para a glória dele mesmo. Mas o que fizer, faça em nome de Jesus, porque Deus se agrada do Filho, e aquele que tem o Filho de Deus, Deus se agrada dele, e que Deus nos abençoe.